Há 30 anos, o Brasil perdia um dos seus maiores heróis, Ayrton Senna. No entanto, o legado do piloto continuará vivo por muitos e muitos anos. E alguns de seus símbolos marcam a história do Brasil até os dias de hoje. Um deles, como vocês podem ver, são exatamente os capacetes, que a gente obviamente se remete ao capacete mais famoso do piloto Ayrton Senna. E hoje, o Aventuras na História e o Sport Bus conversa com Alan Mosca, o criador desse símbolo tão importante para a memória do nosso piloto. Seja muito bem-vindo, Alan, como Obrigado. vai? Tudo jóia, e vocês? Aqui tudo bem também. Querido, você pode contar pra gente como que foi exatamente esse processo de criação do capacete do Ayrton Senna? Lógico, a gente conheceu o Ayrton mais ou menos em 76. Ele ainda corria de kart e na época, né, digamos assim, o famoso era o meu pai, o Cid, né, que era famoso, que fazia os capacetes e tal. E ele veio nos procurar. Eu já conhecia ele do kartódromo, conhecia assim, de ver ele andar, de ver o estilo dele. Eu ainda comentava com meu pai, eu tenho um 42 lá, que era o número que ele usava. Ele é muito bom. Ele tem, nossa, ele anda muito, o cara controla, acelera, tá bom. Enfim, sabia que ele chamava Ayrton, tudo, mas um belo dia eu estava no nosso ateliê, que era aqui perto, não era nesse prédio, e meu pai, o Ayrton apareceu. Eu queria falar com o Cid. Eu falei, só um minuto aí e tal. Daí chamei meu pai, liguei para ele, que era no prédio aqui de trás, ele desceu lá falar comigo. Eu falei, isso aqui que é o 42, né? E, bom, a gente fez a primeira pintura em 76, a segunda em 78, quando ele foi para o primeiro Mundial. Em 79, ele foi para o segundo Mundial dele, e aí a gente resolveu não, tinha que fazer uma pintura para a equipe. Eram 4 membros e a pintura seria para a equipe. E a gente tinha muito pouco tempo para fazer, era mais ou menos uma semana para pintar 4 capacetes. Assim, mas a gente pegou, meu pai falou, bom, vai fazendo base aí, que é uma base branca para desenho. E eu vou ver e tal. Bom, qualquer coisa a gente faz 2 faixas aqui saindo do olhar, capacete amarelo, porque se falar Brasil, né, daí pensa verde e amarelo, tá? O verde é uma cor fechada demais. E eu posso que o amarelo é uma cor que acende, destaca. Então a gente resolveu fazer o capacete inteiro amarelo, com as faixas saindo dos olhos, né? A verde em cima, a azul embaixo. Uma questão de distribuição, a gente achou que era melhor, né? E uma amarela no meio, que o desenho forma uma faixa amarela no meio. Então ficou uma sequência, né? Legal. E aí ele foi para o Mundial e foi vice-campeão. E quando voltou, ele ligou, né, para mim, falou, ó, eu quero ficar com essa pintura para mim, eu vou usar em definitivo, não vou trocar mais de pintura. Que legal. E aviso o Cid aí, aviso outro pessoal que usou a pintura, enfim, ele acabou ficando com a pintura para ele. E lógico, é um orgulho para a gente. Acho que mais ou menos 2012, 13 ou 14, sei lá eu, foi eleita a pintura mais icônica de todos os tempos na Fórmula 1, né? Então, foi assim, foi coroado. Lógico, essa pintura, se fosse para um piloto comum que não tivesse tido o destaque que o Ayrton teve, ser tricampeão mundial, recordista de poles na época dele, recordista de vitória, aquela coisa toda, né? E as vitórias dramáticas que ele conquistou, com certeza não seria uma pintura comum, né? Ele transformou a pintura em algo icônico, né? Até porque você comentou que a pintura é uma pintura mais simples do bem que as demais simples. que a gente pode ver aqui no seu estúdio, olhar né? todas as que eu tenho aqui, talvez uma das mais simples, ou talvez até a mais simples,
seja dele. Por ter sido usada pelo Ayrton, então é que, nossa, olha que pintura, porque ele era um cara que fez acontecer, né? Uhum. Então, isso aí é o que determina o sucesso dessa criação, né? E ele tinha, assim, vários capacetes ou ele utilizava somente alguns específicos? Não, o capacete ele tem validade, tem cada ano sai de um jeito. Na época que ele começou no kart, o cara ficava com um capacete só por 4, 5, 6 anos, né? Depois, quando ele já corria na Europa, a partir de 81, 82, os capacetes começaram a ficar, ter uma evolução técnica, né, de construção. Então eles começaram a ter alterações. Começou por viseira, depois por formato, parte de forra, parte anatômica para vestir melhor, cinta jugular para prender, para não soltar, material anti-chama. Então todas essas viseira anti-bala, né, a prova de bala. Então todas essas evoluções, assim, então estamos num ano, no outro ano muda o capacete, então ele recebia um capacete novo, modelo mais atualizado, né, e mais seguro também, né, então trocava. Então acho que naquela época ele usava de 5 a 8 capacetes por ano, 5 a 10. Não que ele usasse, trocava, né? Ele ia recebendo, saiu uma viseira nova. Em vez de adaptar a viseira no capacete, mandava um capacete novo para ele, entendeu? Mas é mais ou menos como é hoje. Hoje é até mais intenso do que naquela época, porque as fábricas desenvolvem vários testes de evolução nos capacetes, essas coisas assim, né? Viseira, forro, enfim, vários detalhes que vão melhorando. Às vezes surge um detalhezinho, já muda tudo, entendeu? E falando assim, um pouquinho agora mais também da sua parte mais particular, até mesmo sentimental, né, acerca do piloto. Como que era o seu contato com o Ayrton, de fato? O Ayrton é um cara, ele sempre foi muito atencioso com meu pai, comigo, né? Comigo, assim, como eu era mais ou menos da idade dele, um pouco mais velho e tal, ele já era meio na bagunça, assim, brincava, né? Tirava sarro e tal. O meu pai já era um respeito, porque quando, é o que eu te falei, quando ele conheceu o Cid era o cara, né? O cara que faz a pintura do Emerson, do Piquet, né? Pintava os carros de corrida. Então quando ele veio aqui, ele veio procurar o Cid. Nossa, o Cid. E o Cid era um cara comum também, né? Mas ele respeitava muito, até enquanto ele estava vivo, tudo que envolvia pintura, helicóptero, avião, capacete, né? Bicicleta que ele lançou, ele pegava a opinião da gente, né? Barco, né? Então a gente opinava, e ele respeitava muito essa opinião. Mas fora isso, assim, era um cara legal. Ele esqueceu dos amigos do passado, né? Porque às vezes a gente fala, agora o cara tá lá, campeão mundial. Não, ele fazia questão de ligar às vezes. Como é que tá aí? Chama o Cid aí, eu chamo o Alan. Como é que você tá? Vamos encontrar? Vamos. Daí às vezes ia no escritório. Às vezes ele fazia umas reuniões na fazenda dele, onde tinha um cartódromo, então ele levava 2, 3, 4 equipes, juntava tudo. Teve festa que foi muita gente, e daí ele fez corrida, né? Você participou de alguma corrida nessa fazenda? Corrida não, eu ia lá. Eu nunca quis correr, eu queria estar no meio, né? Porque meu pai correu um tempo, e eu, desde muito jovenzinho, né, com 6, 7 anos, 8, eu já ia para o autódromo com meu avô. Meu avô era mecânico, né, de máquinas e motores e tal. E meu avô Nelson, e ele, quando tinha corrida,
Meu pai nem corria ainda. Ele, vamos lá que tem corrida. Interlagos era aqui perto, não tão perto nessa época, na década de 60, não era tão perto. Era perto, mas demorava para ir para O lá. A acesso era mais estrada difícil, era né? um acesso só. E aí a gente ia para lá, demorava tal, chegava lá, ia lá para o fim da reta para ver os carros andar rápido. E, nossa, era um negócio. E aquilo ficou dentro de mim, né? E quando eu vejo, né, eu estou no meio, né, lidando com campeões, com pilotos famosos, com carros de corrida. E para mim foi assim, era tudo que eu gostaria. Eu nem sabia disso, mas quando eu vi, pô, estou no negócio que eu queria estar, né? E eu achei, eu tive até um pouco de sorte de estar nesse meio. Aí, assim, os caras, pô, mas não, eu cheguei a fazer uma corridinha aqui, outra ali de kart, mas nem ligava. O kart tá ruim, eu não vou correr mais, não, vamos bater papo, porque não era muito importante para mim. O importante para mim era estar no meio. E quando, primeiro eu estava no meio porque meu pai corria. Quando ele parou de correr, daí logo em seguida começou esse negócio de pintar, e eu ainda trabalhava num outro comércio, mas ficava lá de olho nos carros, nos capacetes. E bastou vir uma demanda grande, a loja de carro fechou e virou oficina também. E aí eu fui pintar, aprendi a pintar um supletivo, assim, fiz rápido, né? E estou aqui até hoje já, há 50 anos quase. Você seguiu uma escola familiar, né? Desde o seu avô, do seu pai até... O meu avô pelo gosto pelas coisas, depois meu pai pelo gosto pela arte, né? Sim. E a arte encontrou ele. O meu pai não foi atrás de pintar, ele foi atrás de trabalhar, de ganhar uma grana e tal, e ele acabou a arte vindo de encontro. Ele já queria parar de trabalhar com oficina, com pintura e tudo mais. E o ofício, esse ofício foi de encontro a ele, né? E ele se encontrou também profissionalmente, a parte de... Ele tentou música, tentou um monte de coisa, que ele achava que ele, né, tinha vocação artística, assim, e achou nos capacetes, né? E eu estava junto, fui junto, né? E vocês têm agora, hoje, né, como você falou, mais de 50 anos já no mercado, né? Uma empresa muito bem consolidada. Mas uma curiosidade que eu acho que também muitas pessoas devem ter. Na época ali, por exemplo, que o Senna faleceu, isso, além do luto, claro, isso impactou também o comércio de vocês, ou o comércio de capacetes no geral? Não chegou a impactar. Mas, ou isso impulsionou também, isso, né? Mais ou menos, um pouco de cada um, né? Mas não chegou a abalar a estrutura da empresa, mas é porque a gente tinha muito cliente, né? E o fato do Ayrton perder a vida num acidente não fez outros pilotos pararem de correr, não. Todo mundo continuou correndo. Meu pai, eu já não queria ter amizade com os pilotos. Porque não que eu fosse muito amigo dele, mas eu tinha muito respeito, admiração, e gostava muito dele, como gostava dos outros, do Nelson Piquet, do Emerson. Eu tinha um privilégio de estar perto desses caras, né? A primeira vez que eu vi o Emerson, né, ele já era bicampeão mundial. Aí não sei que contratempo houve, e o meu pai falou, vai lá atender o Emerson. Eu fui para lá, nossa, vou atender esse homem é o bicampeão mundial de Fórmula 1. Aí eu cheguei lá, o cara me falou, você que é o Alan, tal, não sei o que, filho da... Né? E daí eu vi que não era nada disso, mas era um privilégio que eu tinha por ter o meu negócio, trabalhar com o que eu trabalhava, né? E o Nelson também, o Nelson vivia por aqui, nas nossas oficinas, que a equipe dele era aqui perto. Tudo, assim, contribuiu, né? Você vê, meu pai começou com isso aí em 73, e em 76 já pintavam Fórmula 1, aqui no Brasil.
porque os Fittipaldi fizeram o carro aqui. Sim. O Wilsinho, que faleceu dias atrás, fez um carro, né, e chamou a gente para pintar. Em 77 a gente já pintava uma Lotus, que era o time, um dos maiores times da Fórmula 1 na época, e até hoje tem repercussão o número de vitórias dele, e campeonatos também. E a gente estava trabalhando dentro da Fórmula 1, e em outros times também. Então, o impacto que teve quando a Ayrton foi embora foi isso. Putz, eu não posso ficar muito amigo, porque foi tão duro receber essa notícia, né? Porque uma coisa inacreditável ele morrer, Foi entendeu? muito jovem, né? Também. Jovem, no ápice da carreira dele, e um cara que todo mundo gostava. O mundo inteiro chorou a morte dele, né? Não é que eu fiquei abalado, não sei o quê, não sei nem se era nascida, mas todo mundo ficou muito, o Brasil inteiro, Japão, Itália, México, Argentina. Até hoje eu recebo gente que vem aqui ver esse painel aí das réplicas, e os caras, tem cara que chora, cara que derrama lágrimas, né? E não é que o cara está fazendo, o cara está emocionado, sim, entendeu? Então, depois eu fui me recuperando, eu não parei de trabalhar, não parei de comer, nada, mas eu fiquei chateado. E daí né, o pessoal vem, oi, como é que tá? Tudo bem? E daí você vai recuperando, né, essa relação com os pilotos. Porque eu lido com um produto que o cara usa, né? Então, quando eu faço uma pintura e a pintura é bonita, o cara gosta, é como eu estou participando da vida do cara, entendeu? Então, você acaba se entregando e fala, não, vamos seguir em frente, então, tal, né? Hoje eu faço as réplicas, é uma maneira de eu perpetuar o nome do Ayrton e manter o ideal dele com as crianças e tudo mais, o ideal aceso, né? E dando continuidade, né? Você é responsável por um dos maiores símbolos do automobilismo mundial, né? Como é isso para você, essa sensação? É legal, não é que é legal, é um negócio, para mim não é nada além do que um trabalho. O prazer maior é fazer para o Instituto, para a Sena Brands, que são empresas que levam, que defendem o legado do Ayrton, e eu participo disso. Então, o Ayrton não está mais aqui, mas a minha maneira de colaborar com o ideal dele é fazendo o produto, recolhendo royalty, né? E vendendo para o mundo inteiro essa imagem, né? Não é só no Brasil, eu vendo para o mundo inteiro. E eu tenho muita gente trabalhando nisso, e isso aí é o meu legado também, do meu pai, que eu estou defendendo, porque quando você tem, e eu trabalho tudo da maneira mais correta que pode ser, né? Tudo registrado, todos os capacetes são numerados, tem certificado acompanhando a embalagem, a produção é como era na época, não é uma produção, vamos lá, vamos mecanizar tudo, não, é tudo artesanal. Eu quero manter dessa maneira, né? Então, para mim, toda essa história que a gente tem, que o Ayrton teve, e a gente procura manter e procura respeitar todos os critérios, né? E Alan, você comentou um pouquinho ali sobre as réplicas, né? Sim. No caso, assim, eu não sei se é exatamente a original, mas acredito eu que seja uma réplica, pode me corrigir se estiver errada, mas a réplica que estava com a família do Ayrton Senna foi entregue ao Hamilton, foi você quem fez também? Aquela réplica, na verdade, houve uma confusão, mas aquele capacete que o Hamilton recebeu no Canadá é uma réplica,
Uhum. E saiu da minha produção aqui. Que legal. Foi feita uma confusão, mas nada assim muito impactante, porque quando ele recebeu, falaram alguém que não era nem da minha equipe, nem da equipe da Ayrton Senna, ninguém falou que era original. Era uma réplica do capacete do Ayrton Senna. Só que era para ele fazer essa pole em Mônaco, então estava até uma equipe do Ayrton Senna lá, do Instituto Ayrton Senna na época, para entregar o capacete lá, nas mãos do porque ele ia quebrar o recorde do Ayrton Senna de pole position. Aí iam dar em Mônaco, mas aí deu uma confusão, o Hamilton não fez a pole e ele foi fazer depois o GP do Canadá. O pessoal da organização levou o capacete, ele fez a pole, olha, o capacete do Ayrton. E mencionaram talvez que fosse original. Aí, mas não era, foi confusão do pessoal lá. Você sabe o que aconteceu com o capacete original, de fato? Se ele foi totalmente destruído, ou se algumas partes o original do acidente? Isso, ele foi totalmente destruído, não algumas foi, partes? Não. O capacete, se eu não me engano, voltou para a equipe e voltou, não sei se tá na Bell, que era o construtor do capacete ou não. O capacete, o original, não veio para a equipe, acho que aí que a família nem ia querer o capacete, né? Porque a lesão foi grave, eu mesmo não queria ver. Eu já vi capacete de cara que acidenta, e se acidentou e faleceu, e teve impacto na cabeça, é bem triste de ver. Porque para chegar ao impacto na cabeça do piloto, tem que ser uma pancada muito forte. Com certeza. Então, o capacete do Ayrton teve uma avaria grande. E hoje, Alan, quais são os seus principais, não os principais, mas os mais famosos clientes que você atende aqui? Eu atendo os pilotos, hoje em dia na Fórmula 1 a gente não tem, né? Mas eu atendo na Fórmula 2, tem o Enzo Fittipaldi, tem o Pietro, irmão dele, Fittipaldi, que agora vai para a Fórmula Indy. Bom, enfim, a molecada que vai correr fora geralmente vem aqui. E aqui no Brasil tem o pessoal da Stock Car, da Fórmula Truck, tem bastante gente, tem o Nelson Piquet, tem o Fogaça na Fórmula Truck, Djalma Pivetta, Felipe Jafone. Assim, eu pinto vários capacetes, né? Na Porsche Cup também tem bastante, o Caio Castro. Isso para citar um mais conhecido. A gente está fazendo da Letícia Buffoni, que vai correr de Porsche também. Estamos fazendo... Olha, é muita gente. Mas eu sempre consegui agregar muita amizade com todo mundo. Então, mesmo piloto que não pinta comigo, eu tenho amizade. Então, eu tenho portas abertas em todas as equipes, conheço todo mundo. Felipe Massa, eu pintei um bem legal esse ano, ele correr de estoque, ficou fantástico o capacete. Ricardo Maurício, o Daniel Serra, enfim, eu nesse tempo todo que eu trabalho, eu conquistei mais amizade do que clientes, entendeu? Então, assim, talvez eu tenha conquistado, eu conquistei muitos clientes, mas o que tem muito valor para mim é conquistar as amizades dos meninos aí. Não é somente o ganho financeiro, né, que vale a pena. Eu já chamo de meninos, porque piloto da minha idade já não tem muito, né? Tem alguns, assim, mas as portas sempre são abertas para mim. Eu posso frequentar as equipes, eu entro lá, oi, tudo bem, queria conhecer, o pessoal já me recebe. É um privilégio, porque quando você trabalha corretamente, né,
você é respeitado. Então isso é importante. E aqui na sua loja você tem vários capacetes, que a gente até está mostrando agora um pouquinho nas imagens também, que Sim. são meio colecionáveis, assim, né? Na São bem verdade, icônicos isso aqui, também, né? isso aqui é meu tesouro. Minha coleção de capacetes é um negócio que eu prezo muito, né? Porque conta a minha história também, né? As pessoas que eu atendi, as criações que eu consegui pôr no mercado, né? Tenho muito orgulho dessa coleção, né? Eu gosto muito do meu ambiente aqui. Aqui, para mim, é como era para o meu pai. Meu pai falava que isso aqui o meu castelo é aqui, né? Porque representa tudo que a gente fez, todo o empenho, né? Que meu pai teve, eu também. Lógico, eu não peguei o bonde andando, mas eu já sentei no banco da frente, entendeu? Porque eu estava lado a lado com meu pai desde o início, então ele precisava de alguém para representá-lo e para ele confiar, né? Os segredos, assim. E hoje eu não tenho segredo para ninguém, eu faço as coisas, ensino os caras a fazerem. Tenho uma equipe legal, tenho bastante gente. Tem cara que está comigo há 38, quase 40 anos. Primeiro emprego. Nossa. E os caras estão aí, tem outro de 32. Então, meus funcionários são praticamente pessoas da minha família, assim. Eu respeito muito. E você até falou da sua família, né? Você até tinha comentado numa conversa que nós tivemos anteriormente, que membros da sua família também, provavelmente, será que vão seguir aí também com a carreira do tem pai? a Estela, né? Que é a minha filha, que ela controla a parte administrativa hoje. Ainda bem que eu não gosto disso. Já tive outras pessoas da família que hoje não estão mais ligadas aqui. E tem os meninos que trabalham comigo que são tão importantes quanto a empresa, né? Porque são pessoas que estão comigo há muito tempo. Sua segunda família, podemos dizer. Nossa, e assim, admitirmos que somos legal. muito fãs do seu trabalho aí. Muito obrigada, Alan, novamente. E se você gostou desse conteúdo, continue acompanhando as nossas redes sociais, tanto do Aventuras na História quanto do Sport Bus, para continuar conferindo o nosso especial do Ayrton Senna. Mas claro que a gente não vai deixar você com tanta curiosidade, e a gente vai deixar vocês aí com algumas imagens aqui do estúdio do Alan. Até mais!